Podemos? Bom dia a todos. Meu nome é Bruna Queiroz, sou advogada especialista em direito médico e venho falar um pouco da importância do tema da segunda mesa redonda do Grupo de Trabalho de Responsabilidade Ética. A publicidade médica, ela é uma estratégia de divulgação do profissional da medicina, que o ajuda a construir uma boa reputação, conquistar novos pacientes, aumentar a fidelização e diferenciar da concorrência. Porém, existem algumas limitações para os profissionais da área. Vou explicar aqui um pouquinho da dinâmica do evento. Vou apresentar para vocês os palestrantes. Vocês podem fazer perguntas no nosso chat durante todo o evento, que elas serão selecionadas e respondidas posteriormente. Peço a todos que desliguem os microfones. Para começar nosso evento, passo a palavra para o ilustríssimo presidente da Comissão de Direito Médico de Minas Gerais, Dr. Bruno Carvalho. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Agradeço a presença de todos que estão nos prestigiando nesse evento, nesse sábado, né? Como eu sempre digo, sábado é o dia da gente acordar um pouquinho mais tarde, tomar um cafezinho com calma, mas também é o momento que a gente tem para aprofundar no conteúdo, no conhecimento, estudar outras áreas, além do que a gente trabalha no nosso escritório, né? Além do dia a dia corrido. Então, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Quero parabenizar o grupo temático de ética profissional, que é liderado aí pelo Bernardo Dias, mas tem toda essa equipe que está com a gente, muito legal, que trabalham com afinco. Hoje a gente vai ter a palestra da doutora Gabriela, do doutor Carlos, profissionais excepcionais que vão aí contribuir e abrilhantar esse evento com a gente aqui. Tenho que agradecer a Camila e todos os nossos bastidores da OAB que ficam lá, dedicam o tempo deles para nos ajudar, para fazer esses eventos, geraram aí o link, abrir a sala para a gente. Peço aqui, de antemão, uma desculpa, parece que a gente teve um problema aí no envio do link. Ontem era para ter sido enviado para todo mundo que fez a inscrição ontem. A gente teve retorno aí hoje de que muitas pessoas não receberam, a maioria delas, então a gente reenviou. As pessoas estão começando a receber o link agora. Acredito que no decorrer do evento mais pessoas entrarão nesse evento. A gente teve cerca de quase 100 inscrições para a participação do evento, mas fica aqui meu pedido de desculpa, a gente vai tentar melhorar isso para os próximos e, de toda forma, eu me comprometo a organizar esse evento de hoje para que seja disponibilizado depois no YouTube para vocês, para que ninguém perca esse conteúdo, tá bom? Bernardo, parabéns pelo trabalho. Bruna, muito obrigado por aceitar o desafio. Carlos, Gabriela, Graciele, Elaine, todo mundo da nossa equipe que está aqui, todo mundo da comissão. Quem tem interesse de participar da comissão, gente, a Comissão de Direito Médico está aberta a todos os advogados que queiram participar. Então, venham contribuir com a gente, venham trabalhar. É só mandar um e-mail para a gente. Depois eu vou pedir para o pessoal colocar no chat aí também, Bernardo, mas é direitomedico@oabmg.org.br. É só mandar um e-mail falando que tem interesse em participar, contando um pouquinho da história de vocês, o número da OAB, que é importante para que a gente possa confirmar a inscrição na ordem, e aí a gente vai dando seguimento aí à participação de vocês na comissão. Mais uma vez, obrigado. Eu já vou pedir licença para vocês em minhas desculpas aqui, porque eu vou ter que deixar um pouco esse evento. Eu estou aqui hoje na Faculdade Faminas, eu vou palestrar agora num curso de medicina aqui de um congresso de medicina na Faminas. Então, infelizmente, coincidiu o horário, mas a gente tem aqui todo mundo, Bernardo, a Camila e todo mundo está aí para receber vocês, tá? Desejo um excelente evento para vocês, muito sucesso, me coloco à disposição de todos e que possa aproveitar aí, ser proveitoso esse evento de hoje, eu tenho certeza que será. Bernardo, parabéns pelo trabalho, Bruna, Gabriela, Elaine, Graciele, Carlos e todo mundo que está aqui, eu não vi o nome de todo mundo aqui, mas muito obrigado. Camila, mais uma vez, obrigado por todo o trabalho, viu? Bom evento para vocês, sucesso! Obrigada, doutor Bruno, e já antecipo aqui o meu agradecimento à confiança que o senhor teve
comigo. E agora apresento o Dr. Bernardo Dias, o responsável pelo brilhante evento. Bom dia a todos. Obrigado, Bruna. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos nessa manhã ensolarada. Aqui em BH está ensolarado, né? Depois desse tempo frio que estava acontecendo aqui em BH. Quero agradecer ao doutor Bruno, nosso presidente da Comissão de Direito Médico da OAB daqui de Minas. Muito, muito obrigado, viu, Bruno, pela organização, pela gestão. Tá impecável. Agradeço também a doutora Bruna, que está como nossa mestre de cerimônia, né? Mostrando as diretrizes. Agradeço também aos nossos palestrantes, doutora Gabriela, doutor Carlos. Tenho certeza que vamos aprender muito, bastante. Agradeço a todos os membros da Comissão de Direito Médico e a todos que estão aqui. Publicidade médica é um tema muito importante, que tem que ser tratado, tem que ser debatido, tem que ser divulgado, tendo em vista que é um tema que muitos médicos têm e que nos procuram, porque os conselhos regionais, o Conselho Regional de Medicina, o CFM, os conselhos estaduais, eles estão focados, eles estão prestando atenção nas publicidades, que dependendo de alguma infração ética, pode ser convertido em sindicância e depois tornar-se um PEP, né, um processo ético profissional. Então, é um tema muito importante que tanto o profissional do direito, tanto quanto o profissional da saúde devem estar cientes. Ok? Todos tenham uma bela manhã e, doutora Bruna, passa a palavra. Nossa primeira palestrante será a doutora Gabriela Bicalho, graduação em Direito pela PUC Minas, pós-graduação Lato Sensu em Direito da Saúde pela Faculdade Arnaldo, em Direito Público pela Universidade Aranguera, Uniderp, formação em Direito Médico pelo Instituto Paulista de Direito Médico e da Saúde, formação de Descomplicando o Processo Ético pela IPDMS, tutora acadêmica do curso de formação em Direito Médico do IPDMS, autora de capítulo de livros, membro da Comissão de Direito Médico da OAB Minas Gerais e coordenadora do Grupo de Trabalho de Bioética, membro da Comissão de Direito Médico da região. Doutora Gabriela. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Vou tentar compartilhar aqui a apresentação. Eu apanho um pouquinho, mas a gente chega lá. Doutora Gabriela, qualquer coisa... Não, deu certo, deu certo. Deu certo? Qualquer coisa, pode me encaminhar que eu tento compartilhar aqui. Mas está aparecendo com a barrinha do lado? Está aparecendo com a barra, não está aparecendo como uma apresentação, não. Deixa eu ver se eu consigo passar para a apresentação. Deu agora? Não, né? Não. Ainda não. Aproveitando que a doutora Gabriela está colocando a apresentação, só para reiterar a fala da doutora Bruna, qualquer dúvida, pessoal, mandem no chat, que em momento oportuno vai ser repassado para os nossos palestrantes. Tá bom? Eu vou deixar, então, com a barrinha do lado mesmo, só para não atrasar mais o evento. Tá tranquilo aí para ver, né? Tudo certo. Bom, meu nome é Gabriela. Primeiramente, eu gostaria aqui de agradecer ao Dr. Bernardo pelo convite, ao Dr. Bruno, nosso presidente da Comissão de Direito Médico, que, como muito bem disse o Dr. Bernardo, está conduzindo com maestria a nossa comissão. Agradecer a todos os presentes aqui, principalmente
por estar aqui, igual o doutor Bernardo falou, a gente está no sábado de manhã, sábado de sol, e nós estamos aqui para poder aprender um pouquinho. Desde já, eu já deixo os meus contatos aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, alguma coisa, tudo mais, vai ser um prazer em respondê-los. Meu Instagram é o @GabrielaBicalhoADV e o site é gabrielabicalho.com. Qualquer coisa é só me chamar. Bom, eu vou começar lá de 1932, que desde lá já tinha uma preocupação com a forma de publicidade. Claro que lá era muito diferente do que é agora, mas a gente vai ver que tem algumas coisas que vêm desde lá de 1932. Esse decreto 20.931, ele regulamenta o exercício da medicina e de outras profissões da área da saúde. Eu vou me ater só ao exercício da medicina. Ele já trazia que é dever do médico mencionar em seus anúncios somente títulos científicos e especialidade. Uma grande preocupação que eles têm na medicina é a forma de divulgação dos títulos. Então, desde então, só os títulos científicos e a especialidade. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre como está a especialidade hoje. E já trazia desde lá que é vedado ao médico anunciar a cura de doenças que eram consideradas incuráveis segundo os conhecimentos científicos da época. A gente sabe que tudo vem evoluindo, mas a medicina ela tem uma evolução muito grande. Então, eles sempre se preocupam com que seja analisado referente à época em que o fato ocorreu. Por exemplo, há 10 anos atrás, a gente vai bem menos atrás, por exemplo, os exames de imagem não eram tão fidedignos quanto eles são agora, e muito menos do que eles vão ser daqui a 10 anos. Então, sempre considerando o tempo atual. Essa questão de divulgar a cura de doenças que são incuráveis, elas mexem muito com a esperança das pessoas, porque elas creem que aquele tratamento ali ele vai curar o paciente. Às vezes é uma doença grave, uma doença degenerativa, alguma coisa assim, e fica-se naquela esperança quando ainda não tem comprovação científica. Obviamente que é permitido fazer o estudo, mas os estudos, os testes, eles têm todo um procedimento a ser feito, a pessoa tem que saber que ela está participando de um teste, então eles se preocupam muito com essa questão e vocês vão ver isso ao longo da exposição. A outra vedação que eles que trazem ainda, é que não pode manter publicação de conselhos e receitas que seja por correspondência ou imprensa. Então, assim, a tentativa de vedar, assim, se você não avaliar o paciente, não tem como você prescrever individualmente para aquele paciente, que cada um tem que tem a sua particularidade, então tem que avaliar o paciente. Não adianta ele falar, tossiu, eu te prescrevo remédio X, porque a tosse ela pode ser por diversos motivos. Aí a gente pula para 1942, que tem o Decreto-Lei 4113, que aí ele já regulamenta especificamente a propaganda de médicos e de outras áreas da saúde. Novamente, eu vou me ater aqui só a propaganda de médico. E ele traz que é proibido, novamente, anunciar a cura de determinadas doenças para as quais não haja tratamento próprio, segundo os conhecimentos atuais. Repete ali com outras palavras o que já tinha sido dito em 32. Ele proíbe anunciar o exercício de mais de 2 especialidades, sendo facultada a enumeração das doenças. O médico, a partir do momento que ele registra o CRM dele, ele leva o diploma no CRM, registra, tem o número, ele pode atuar em qualquer área. Ele pode ter quantas especializações ele quiser, quantos RQs ele quiser, mas ele só pode anunciar 2 deles. E o que é facultado, por exemplo, o médico ele é cardiologista, ele pode se anunciar como cardiologista ou como, por exemplo, médico do coração, que dependendo de onde ele atuar, é mais fácil para as pessoas entenderem que é doença do coração do que ele é cardiologista. Isso é permitido na medicina. Também é proibido, novamente, volta aqui, né, que anunciar a consulta por meio de correspondência, imprensa, caixa postal, rádio, que era muito
utilizado na época, né? Voltando a essa questão aí da análise individualizada de cada paciente. Também é proibido anunciar especialidade que não é admitida no ensino médico, ou que não tenha tido a sanção de sociedades médicas. Por exemplo, a gente tem 55 especializações e 59 áreas de atuação. Então, o médico só pode se dizer entre essas especialidades. Por exemplo, ele pode se dizer que ele é dermatologista, ele pode falar que ele é cirurgião plástico, ele pode falar que ele é otorrino, mas ele não pode falar que ele ele atua na medicina estética, porque estética não é uma área de atuação da medicina. Então, ele não pode dizer que ele atua com a medicina estética. Também é vedado anunciar a prestação de serviço gratuito em consultório particular, porque fica como se o atendimento gratuito ele é responsabilidade do Estado, então ele não pode ficar anunciando, por exemplo, compre um óculos e ganhe uma consulta oftalmológica. Isso aí é proibido. Ele é proibido também anunciar sistematicamente o agradecimento manifestado por clientes que atentam contra a ética médica. Muitas vezes o paciente fica realmente muito satisfeito, agradece muito ao médico, manda um agradecimento para ele, só que quando isso é sistematicamente demonstrado pelo médico, ou quando um paciente específico fica sistematicamente elogiando o médico, é o melhor médico, é o médico do ano, salvou minha vida, coisas do gênero, o CRM ele pode investigar, porque ele considera que pode ser que o médico, já que o médico não pode fazer esse tipo de publicação, que ele está pedindo para o paciente fazer, para ele poder se enaltecer, mas de uma forma não lícita. E, então, eu vou até, por exemplo, tudo que eu trouxe aqui é de rede social, que eu peguei, obviamente que, né, tirei o nome, que aqui não cabe a gente julgar, é só trazendo mesmo para elucidar o que a gente está discutindo aqui. Então, por exemplo, esse aqui foi um cartão que eu colocou doutor fulano, minha visão é praticamente monocular, meu olho bom adoeceu, você operou e curou, sem dores, sem desconforto, suas mãos são abençoadas, te agradeço profundamente. Então, assim, o médico receber isso não tem problema. A paciente está satisfeita com ele, está agradecida, ok, beleza. O problema é o médico começar sistematicamente a ficar publicando, porque aí acaba a pessoa, né? Tem gente que pode acabar entendendo, não, esse aqui é o melhor médico do ano, eu posso fazer meu procedimento com ele, que não vai acontecer nada. Mas a gente sabe que tem muitas particularidades, então a gente não pode né, ainda mais na medicina, você não pode garantir um resultado. Também é proibido anunciar referência a método de tratamento e diagnóstico não consagrado na prática corrente e que não tenha tido a sanção das sociedades médicas. Volto aqui na questão que os procedimentos eles têm que ser reconhecidos pelas sociedades médicas, pelo CFM, por exemplo, a ozonioterapia não é reconhecida pelo CFM. Então, o médico não pode sair falando que ele faz o tratamento de ozonioterapia porque não é reconhecido pelo órgão de classe. E traz novamente que eles têm uma preocupação muito grande de anunciar a cura de doenças que não têm tratamento ainda. Então, vocês ainda vão ver isso aqui de novo ao longo da apresentação. Por fim, a última lei que eu vou trazer aqui, que em pleno sábado de manhã ficar ouvindo lei não é a melhor coisa, mas tem a Lei 3268, que é a lei que cria os conselhos, o CFM e os CRMs. E ele já traz logo em seu artigo 2º que o Conselho Federal e os regionais, eles são órgãos supervisores da ética médica, e eles são, ao mesmo tempo, julgadores e disciplinadores. Então, é o CFM e os CRMs que eles ditam quais são as regras, eles têm essa autorização legal para ditar as regras para os médicos, e, ao mesmo tempo, são eles que julgam. Então, eles pegam as resoluções, as normativas todas dele, e, com base nisso, eles julgam os médicos. Então, você tem a autorização aqui para eles poderem fazer, tanto elaborar a norma, tanto quanto para poder julgar e, se for o caso, punir.
E traz também que é atribuição do Conselho Federal votar e alterar o Código de Deontologia Médica, ouvidos regionais. Ou seja, tem gente que fala, para que eu tenho que seguir essa resolução, sendo que ela não é lei, não sei o quê. A lei, ela autoriza que seja criado os conselhos, autoriza que o conselho elabore esse código de ética, e esse código de ética ele tem que ser seguido pelos pares que são ligados ao conselho. O que o Código de Ética, que é de 2018, relativamente novo, o que ele traz de vedação? Ele traz que é proibido participar, né, de qualquer meio de divulgação que não seja de caráter exclusivamente de esclarecimento e educação da sociedade. Esses dois primeiros itens são os pilares da publicidade. Enquanto você estiver fazendo um anúncio que é de esclarecimento ou de educação da sociedade, não tem problema nenhum, o conselho não veda, permite, você pode fazer em rede social, o que for, enquanto for educativo e de educação para a sociedade. Por exemplo, o que pode acontecer depois de uma cirurgia plástica, o que é um determinado procedimento, coisas desse gênero, pode ser feito sem problema algum. E o outro pilar deles é que a informação ela não pode ser divulgada de forma sensacionalista, promocional ou de conteúdo inverídico. Então, a partir do momento que começa a fazer um sensacionalismo em cima daquela publicação, ou que tem um tom promocional gerando aí uma mercantilização da profissão, isso aí você tem uma vedação. Então, basicamente, tudo que a gente for ver aqui da publicidade, ele vai voltar em cima disso. Novamente, aqui o Código de Ética traz o que os decretos já trouxeram, né, que é proibido o tratamento ou descoberta não reconhecidos cientificamente por um órgão competente. Então, você só pode anunciar aquilo que já é reconhecido. Não pode anunciar título sem RQE e título que não possa comprovar. O que é o RQE? Ele é o Registro de Qualificação de Especialidade. Como que o médico consegue esse RQE? Esse RQE, fazendo um resumo, ou o médico faz uma residência credenciada e cumprindo os requisitos ao final dessa residência, ele tem esse título de RQE, em que ele vai ter uma especialidade, ou ele faz a prova da sociedade, se é aprovado nessa prova, então ele passa a ter o título de RQE. O CFM, ele entende que tem uma certa divergência, mas é um entendimento do CFM que eu estou trazendo aqui. Que o médico só pode anunciar que ele é especialista em alguma área, por exemplo, falar que ele é dermatologista, que ele é cardiologista, obstetra, não sei o quê, só se ele tiver esse título de RQE. Não tendo esse título de RQE, ele tem que se anunciar como médico. Mas como médico, ele pode atuar em qualquer área. Ele só não pode divulgar que ele é especialista em alguma área. Aí, mesmo que ele tenha feito pós-graduação, que ele tenha um estudo na área, ou que ele atue há muito tempo naquela área, ele não pode se dizer especialista se ele não tiver esse RQE. O Código de Ética traz também que é vedado participar de anúncios de empresa comercial, valentes da profissão, com a preocupação aí justamente do médico estar ganhando dinheiro para poder fazer uma propaganda, quando, por exemplo, um pediatra que faça propaganda de leite em pó infantil. É claro que quem está ali com aquele pediatra quem vê aquilo ali, vai achar que aquele ali é o melhor produto que tem só porque um pediatra está anunciando. E quando pode sim, realmente ser o melhor produto, mas pode ser também que o pediatra está anunciando ali só para ele poder ganhar alguma coisa em cima disso. Também é vedado, né, apresentar ideias originais, descobertas ou ilustrações que não sejam suas. É uma regra básica e que ela tem implicações tanto cíveis, tanto quanto penais também, mas eles trazem aqui no Código de Ética. Eles trazem a vedação de deixar de colocar o nome, o CRM, o estado, e quando ele tiver especialização, quando ele tiver o RQE, ele coloca o RQE. Não tem no RQE, ele não coloca.
Por que é muito importante colocar o estado? Porque normalmente a gente vê o pessoal só coloca o CRM, não coloca qual que é o estado. Porque a numeração, ela é regionalizada. Então, o CRM 1234 de Minas pode ser da Maria, e o CRM 1234 de São Paulo pode ser do Joaquim. Então, por isso que é importante colocar o estado também. Os estabelecimentos de saúde, eles também precisam seguir essas normativas do Código de Ética, a gente vai ver aqui da resolução também que trata, né, sobre a publicidade, e quem responde por isso é o diretor técnico. Então, é o diretor técnico que tem que verificar se as formas de publicidade, elas estão de acordo, e também, se não tiver, é ele que é o responsável para poder fazer a alteração. Porque se tiver algum problema, quem responde perante o CRM é o diretor técnico. Mas aí você vai me perguntar assim, o que é considerado publicidade? Pois é o mais amplo possível. Para o CFM é considerado publicidade. Não só as redes sociais, mas também como placa que coloca na porta de clínica. Eles trazem muito a questão da traseira de ônibus, porque a gente vai ver logo à frente que a resolução é de 2011, e nessa época utilizava muito fazer propaganda em traseira de ônibus, então eles trazem lá as especificações, outdoor, e coisa que muita gente não sabe é que, por exemplo, carimbo, jaleco, receituário, isso também é considerado publicidade. Então, a forma, o que você coloca no seu carimbo, o que você vai bordar no seu jaleco, isso também tem que seguir as normas da publicidade. Aí você vai me perguntar assim, mas e se eu não cumprir? O que pode acontecer comigo? Não quero cumprir, eu quero fazer o que vem da minha cabeça, porque todo mundo faz e eu quero fazer também. É o seguinte, quem cair no CRM, ele está sujeito a abrir uma sindicância, que é o início de um processo, que pode acabar se transformando em um processo um PEP, e, que é um procedimento ético, e ao final desse PEP, ou pode chegar à conclusão que não teve nada indevido que aconteceu na publicidade, ou chegar à conclusão que teve alguma coisa indevida na publicidade e ele vai ser aplicada uma pena. Essa pena ela pode ser tanto de uma advertência confidencial em aviso reservado, tanto quanto pode ser uma censura confidencial em aviso reservado também, ou seja, ninguém fica sabendo o que aconteceu, mas o médico ele é alertado e aquilo ali fica anotado na ficha funcional dele. Como pode também ter uma censura pública de uma publicação oficial, e aí todo mundo não fica sabendo do processo, mas fica sabendo que teve uma publicação, que o médico foi punido. O médico pode ser suspenso por até 30 dias, ou seja, ele vai ficar sem trabalhar por até 30 dias, e pode chegar até mesmo a cassação do exercício profissional, e aí ele nunca mais vai poder exercer a medicina. E aí o pessoal fala assim, olha, mas não caça por conta de publicidade. Na primeira vez que for para o conselho, provavelmente não, a não ser que seja uma coisa mais grave. Mas se for uma reincidência, ou se o médico tiver sido demandado perante o conselho por um outro motivo, né, que não a publicidade, pode chegar havendo a cassação. Eu trouxe uns dados aqui que eles são do CREMESP, né, de São Paulo, que eles liberam esses dados, né, então, para a gente ver, aqui são todos os processos, né, não só de publicidade, mas eles trazem aqui que em 2021 já estavam com 4.200 processos em andamento, e que a gente vê aqui de 98, 2018, 19, 20, mais ou menos a mesma quantidade de processos instaurados, mas em 2021 a gente pula aqui para 999 processos instaurados. Então, assim, há uma demanda grande perante os conselhos para verificar, né, a atuação do médico, se teve alguma irregularidade ou não. Isso aqui no geral. Se for
pensar que na publicidade, a maioria das demandas aqui, 63%, ela é relacionada a alguma coisa da internet. Então, tomar muito cuidado com o que vai pela internet, porque assim, hoje já se usa menos revista, televisão, outdoor, essas coisas, mas vai para redes, são pela internet mesmo. Aqui a gente vê quais que são as 5 especialidades mais demandadas no Conselho. A gente vê que aqui a maior parte vem da dermato e cirurgia plástica, que quase 70% das demandas são áreas que trabalham com a estética. Então, a gente vê aí que essa questão da estética hoje é uma que está dando muita demanda. A gente também tem a ginecologia obstetrícia, né, que tem, entre aspas, a fama de ser bem demandado também. E aqui o que eu falei, que médico é caçado, sim. A gente tem aqui as penalidades que foram aplicadas em 2020 e 2021. Aqui as penas, né, em aviso reservado, eles são a maior parte. Mas se a gente for analisar, foram 52 cassações em São Paulo em 2020 e 42 em 2021. Então, a gente tem aí bastante, assim, né? A gente tem cassação, sim, o médico é cassado. E a cassação, o médico nunca mais pode voltar a exercer a medicina. Não tem reabilitação, não tem nada. Ele estudou, trabalhou e agora não pode mais exercer medicina. Então, por isso que é importante ter cuidado, e com questão de publicidade também, porque, né, como eu disse, às vezes não é a primeira publicidade que vai dar cassação, mas se for de modo reiterado, ou se tiver outras demandas, né, no conselho, pode chegar até mesmo a cassação. Bom, vou começar falando agora um pouquinho da Resolução 974 de 2011, que é atualmente a resolução que rege sobre a publicidade médica. Ela teve 2 alterações em 2015, a 2.126 e a 2.133, mas foram alterações pequenas. A gente tem notícia, né, que eles estão trabalhando em uma nova resolução, essa é de 2011, a gente já evoluiu muito em termos de publicidade, mas se a gente for observar, tanto pelo que está nos decretos, tanto quanto o que está no Código de Ética Médica, que não vão ter grandes mudanças, porque o que eles preconizam ali tá muita coisa que é sim uma resolução que precisa ser atualizada, ela está sendo atualizada, mas o que eles falam, que não vai mudar demais da conta, não. Ela traz aí como preceito, né, de fazer essa diferença do que é orientação educativa, que é permitido, e do que é meramente comercial, que é o que eles vedam, que eles preconizam para que não aconteça. A resolução, ela traz que ela é bem ampla, ela traz que entender-se-á por anúncio, publicidade ou propaganda, a comunicação ao público, qualquer meio de divulgação da atividade profissional, de iniciativa, participação ou anuência do médico. Por isso que carimbo entra, jaleco entra, tudo entra como forma de publicidade. Ele traz aí a importância, né, a exigência de que todo anúncio deve ter o nome do médico, o CRM, eu coloquei aqui CRM hoje é só para dar um exemplo, mas, né, de cada estado, e se tiver um RQE, coloco o RQE também. Ela traz que é vedado ao médico, como a gente já viu, anunciar-se especialista sem ter o RQE, que é vedado anunciar aparelhagem de forma a atribuir capacidade privilegiada. Por exemplo, chegou na minha clínica o aparelho X, que é o único da região que trata estria, por exemplo. Ele pode até falar, chegou na minha clínica o aparelho X, a gente trabalha com a prevenção de estria, a estria é isso, aquilo outro, parará, parará. Agora, ele não pode falar que ele é o único da região que tem, que aquele dali é o melhor equipamento que existe, coisas desse tipo. É vedado ao médico participar de anúncios de empresa comercial ou seus produtos, como já trouxe lá atrás. É proibido também que o nome
do médico, né, circule matérias que sejam desprovidas de rigor científico. Na medicina, eles dão uma importância muito grande aos artigos científicos, às pesquisas, tudo mais, que sejam feitas de forma ética e correta. Novamente, traz aqui que é proibido fazer a propaganda de método não reconhecido pelo CFM, de oferecer serviço por consórcios similares, por exemplo, vamos fazer um consórcio para cirurgia plástica, isso não pode. E oferecer consultoria como substituição à consulta médica, que a gente falou que precisa avaliar o paciente, individualizar aquele tratamento, para saber exatamente o que está acontecendo, para poder tratar o paciente. E fazer o anúncio de pós-graduação sem ter o RQE, como a gente já conversou ali atrás. Traz também que é vedado ao médico expor a figura do paciente como forma de divulgar técnica, método ou resultado de tratamento, ainda que com autorização expressa do mesmo, salvo se for apresentação em evento científico, quando for imprescindível sua exposição. Isso aqui também é tudo tirado da internet. Vocês verem, isso aqui está dentro do bloco cirúrgico ainda, ele colocou só isso aqui tampando o olho, mas o paciente é facilmente identificável. E ele coloca aqui, a pessoa pode ver e falar assim, nossa, gostei desse nariz, esse médico é bom, vou lá nele. Só que tem uma série de fatores que tem que ser levado em consideração, não necessariamente porque dessa pessoa ficou desse jeito, que da outra vai ficar desse jeito também. E a pessoa acaba criando uma ilusão que o dela também vai ficar desse jeito. A gente tem outra aqui que o médico faz uma mínima tampa aqui, né, uns quadradinhos pretos aqui, tem aqui em sala de cirurgia, acaba o cirúrgico imediato aqui, que também, né, não pode fazer esse tipo de publicação. Aqui é um pós-parto imediato, que traz o pai, a mãe e o bebê. Esse dispor bebê e criança é um problema muito sério, porque esse bebê ou essa criança, né, reclamar, por exemplo, daqui 18, prazo prescricional dele só vai começar a correr daqui 18 anos. E a gente não sabe como é que vai estar daqui 18 anos. Às vezes, isso hoje é bonitinho, mas daqui 18 anos, a criança pode olhar, virar e falar assim, não quero, não gostei, vai processar o médico porque publicou a foto dele logo após o que nasceu. Então, assim, isso aqui é o que a gente mais vê em rede social, é colocar o antes e depois, e isso não pode de jeito nenhum. Até mesmo porque um dos preceitos médicos é o sigilo médico. E a partir do momento que você publica a foto no paciente, você está quebrando esse sigilo. Então, ainda que o paciente autorize, que às vezes o paciente ali no calor da emoção autoriza e depois acaba se arrependendo. Então, assim, não pode realmente de forma alguma. Tem gente que posta porque desconhece, porque como vê muita postagem em rede social, entende que aquilo dali é permitido. E tem gente que fala que não, eu sei que não pode, mas eu vou postar, porque todo mundo posta, e se o conselho me pegar, aí eu vejo o que eu faço. Tem gente que prefere correr o risco. É vedado também ao médico garantir, prometer e insinuar bons resultados de tratamento, ou anunciar a técnica de utilização de técnica exclusiva. Por exemplo, aqui também é outra foto de nariz, olha lá, o bonito está no invisível. Então, tá lá, sala de cirurgia, postando paciente, sedada, coloca onde foi feito o procedimento, e tá aqui, para quem conhece a pessoa, ela está facilmente identificável. Não pode. E aí, a partir do momento que ele coloca aqui o nariz, a outra pessoa pode entender aquilo dali como se fosse o correto, que o dela vai ficar desse jeito também, quando não é. Isso aqui é outra foto de parto também, com bebezinho, e que está nessa linha de parto humanizado e tudo mais, só mostra os partos que deram certo, o que
que foi o parto normal, que o parto do jeito que a mãe queria, não sei o quê, porque o que não dá certo eles não mostram. E aí se incute na cabeça da outra paciente que o dela também vai ser desse jeito, mas cada caso tem que ser avaliado do seu jeito. A Resolução 974, ela cria a CODAME, que é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, que o meu colega Dr. Carlos vai explicar um pouquinho melhor. Traz que todos os anúncios de clínica, hospital, das instituições de saúde em geral, tem que ter o nome do diretor técnico e o CRM dele, porque é ele que responde perante o CFM. Obviamente que esse diretor técnico ele tem que respeitar o que está aqui previsto no 974. Ele traz essa questão também que, não, caso o médico não concorde com o teor das declarações a ser atribuídas em matérias jornalísticas, que firam, né, a resolução 974, ele deve encaminhar um ofício retificador tanto para o órgão de imprensa, que divulgou, tanto quanto para o CRM, sem prejuízo de futuras apurações de responsabilidade. Naquela época, a gente tinha mais a circulação de jornal, de revista, dessas coisas, mas hoje já não é tanto, mas, de qualquer forma, tem caminhos, caso você não concorde com as declarações. A resolução permite a entrevista, desde que ela tenha caráter educativo, não pode fazer como se fosse um atendimento através da entrevista, tem que falar de forma geral, tudo mais, e não pode anunciar telefone, por exemplo, falou, chegar no final, meu telefone é tal, se você quiser marcar uma consulta, você vai lá no meu consultório. Isso também não pode. O médico, ele deve evitar a autopromoção e o sensacionalismo, que a gente falou lá atrás, que é um dos pilares, preservando o decoro da profissão. E aí essa resolução, ela traz o que é autopromoção e o que é sensacionalismo. A autopromoção é angariar a clientela, é sair buscando cliente de forma comercial, fazer uma concorrência desleal, pleitear exclusividade de métodos terapêuticos, auferir lucros de qualquer espécie. Isso aqui não significa que o médico não possa ganhar dinheiro com a medicina. Claro que não, o médico está trabalhando, é o ofício dele, ele tem que receber por aquilo que ele está trabalhando. Mas ele não pode colocar o dinheiro acima da profissão. É nesse sentido, que ele não pode ficar visando só o lucro, né? Ele tem também que fazer o trabalho dele. E a autopromoção, ela seria permitir a divulgação de endereço, telefone de consultório, clínica ou serviço. Isso aqui é fazer uma divulgação de forma exagerada. Tem um parecer aqui do CRM de Minas, que, por exemplo, o médico, ele pode colocar na bio dele, na bio do Instagram, ou coisa do gênero, né, o nome, o número de CRM dele, do RQE, se ele tiver, e ele pode colocar o endereço e o telefone do consultório. O que não pode é ficar toda hora postando no feed, venha para o meu consultório, o endereço tal, parará, parará. Mas você coloca lá, porque hoje é muito simples, você joga no Google e você acha. Antigamente a gente tinha que ir para páginas amarelas, nem todos estavam lá. Hoje é só jogar no Google que acha. E o sensacionalismo, ele é divulgar de forma exagerada, fugindo de conceitos técnicos, para individualizar e priorizar a sua atuação. Novamente, a gente vem divulgar métodos e meios que não tenham reconhecimento científico, adulterar os dados estatísticos, ou vincular informações que possam causar intranquilidade, pânico ou medo à sociedade. O sensacionalismo aqui também, que é apresentar técnicas e métodos científicos que deveriam se limitar ao ambiente médico. Então, aqui a gente vê foto da sala de cirurgia, aqui, logo pós-operatório, e usar de forma abusiva, enganosa e sedutora a representação visual e informações que possam induzir promessa de resultados. Aqui eu que tirei o olho da pessoa. Na publicação estava a foto toda. Ele posta aqui um antes e depois, e aí fica parecendo que depois ele está muito melhor, apesar de que aqui muda o fundo, muda a incidência de luz, né, um monte de coisa.
e acaba induzindo as pessoas a acharem que o dela vai ficar desse jeito também, quando não necessariamente vai ser assim. A resolução também traz, né, como eu falei ali atrás, que pode fazer a exposição do paciente, contando que, seja em evento científico, vai fazer a apresentação de um caso científico, desde que seja imprescindível esse paciente aparecer para poder, né, justificar, apresentar o caso, e para esses casos tem que ter autorização expressa do paciente para poder apresentar no evento científico. Fora isso, não pode apresentar imagem de paciente. Traz também que os documentos médicos eles têm que ser sóbrios, impessoal e verídico. Então, não adianta fazer um receituário com neon e purpurina, que ele precisa ser sóbrio, né? Cada um faz de sua forma, né, livre, contanto que seja impessoal. Outra coisa que eles vedam, que tinha mais antigamente, agora não tem tanto, era o concurso do melhor médico do ano, médico destaque, melhor médico. Tinha essas revistas que faziam, né, o melhor médico. A gente tem também na advocacia, melhor escritório de advocacia. Só que muitas vezes você tem que pagar para poder estar ali. Então, não necessariamente é porque você está ali por merecimento, mas às vezes você está pagando para estar ali. Então, isso aí é vedado também. A resolução considera a mídia social, tanto site, blog, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp e similares. A gente sabe que sempre vai surgindo novas redes sociais. E aí eles já deixam similares aí para poder abranger a todos. Eles trazem também que é vedado selfie, imagem ou áudio que caracterize sensacionalismo, autopromoção ou concorrência desleal. Então, aqui, a selfie também é vedado, não pode o médico tirar selfie com o paciente. Se o paciente tirou com o médico e postou na rede dele, não tem tanto problema. O problema que tem é o médico postar na rede social dele, ou que esse paciente comece a postar de forma sistemática esse médico também. Porque tem algumas pessoas que fazem, que não é visto com bons olhos pelo conselho, é chamar influencer, às vezes troca por procedimento, alguma coisa assim, e aí a influencer pega e divulga na rede social dela para poder, essa médica aqui é muito boa, não sei o quê, faça botox aqui. Então, isso também não é visto com muito bons olhos. Outras coisas que são vedadas e que a gente vê acontecendo, esse Laser Day, Botox Day, vem nesse dia e faça com promoção, não sei o quê. Não pode, né, porque eles entendem que você está entrando muito na mercantilização da profissão. Você pode falar, eu faço botox, tudo mais, mas você não pode fazer anúncio de promoção de procedimento. Da mesma forma ali, por exemplo, colocou lá, mastopexia com prótese a partir de 10.120. Você não pode... Tem até uma certa celeuma aí se pode colocar o preço de consulta, não pode, por conta do CAD, mas dessa forma como está colocado aqui, o valor parcelado, procure o representante de venda para as condições de pagamento, tudo mais, isso aqui muito provavelmente vai ser visto como infração ética pelo regional. Aí você vai falar assim, você falou tanta proibição, mas tem jeito de fazer a publicidade de forma correta? Tem jeito de fazer a publicidade de forma correta. Tá vendo? Então, esses 4 aqui eu trouxe são formas de fazer, por exemplo, 7 formas de fazer seu botox durar mais tempo. Está informando o que vai fazer, não é foto de paciente. Lipo HD, o que você precisa saber? Então, está explicando o procedimento. Coloquei silicone, posso aposentar o sutiã? Está dando uma explicação do procedimento. Isso que tudo é permitido. O que não pode é fazer com caráter mercantilista, sensacionalista e tudo mais. Agradeço aqui a paciência de todos vocês e vou finalizar aqui, deixo meus contatos, caso alguém queira conversar, trocar alguma ideia, fazer alguma pergunta, fique à vontade.
Obrigada, doutora Gabriela. E antes do segundo palestrante, eu venho lembrar que as dúvidas podem ser encaminhadas no chat, que posteriormente serão respondidas. Chamo agora o Dr. Carlos Cunha, advogado, sócio do escritório Santos Rodrigues Santiago e Toledo Sociedade de Advogados, especialista em Direito Médico e Bioética pela Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, em Direito Penal e Processo Penal aplicados pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH, participou do programa de Educação Jurídica no Exterior, me desculpem o inglês agora, da Northern State University, membro da Comissão do Direito Médico da OAB Minas Gerais, atua com responsabilidade civil, penal e ética de médicos e demais profissionais da saúde, e com responsabilidade civil de clínicas, hospitais e operadoras de seguro e plano de saúde. Dr. Carlos. Bom dia a todos. Só fazendo uma pequena correção, Santos Rodrigues, Santiago e Tonelo. Correção realizada, desculpe. Não, sem problemas. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite, parabenizar o Dr. Bruno Carvalho, que infelizmente teve que se ausentar, né, para participar de outro evento, que conduz muito bem essa comissão de Direito Médico da OAB de Minas Gerais. Queria parabenizar também o Dr. Bernardo Dias pela excelente condução do grupo temático de ética médica, de responsabilidade ética. E, claro, parabenizar a doutora Gabriela Bicalho, que brilhantemente apresentou esse tema tão relevante, né, para o direito médico, e dizer que é uma honra participar deste evento, ao lado de uma profissional tão competente como a doutora Gabriela, podendo falar um pouco mais dessa área do direito que me encanta cada vez mais, e para os nossos colegas advogados, para os estudantes de direito, para os médicos, outros profissionais de saúde e demais interessados que estejam participando deste evento e que venham assistir posteriormente. Apesar de entender que a palestra fica um pouco mais dinâmica, com a apresentação de slides, como exemplo, a apresentação da doutora Gabriela, hoje eu optei por não utilizar slides, porque no último evento que eu participei online, que eu utilizei slides, eu senti que eu estava falando sozinho. Isso me incomodou um pouco. Então, hoje eu optei por não utilizar. Além disso, com certeza, eu não conseguiria fazer um slide tão bonito quanto o da doutora Gabriela. Hoje eu vim falar um pouco, principalmente, sobre a publicidade médica nas redes sociais. Porque as redes sociais, como Instagram, o Facebook, mas principalmente o Instagram, estão sendo cada vez mais usados como ferramentas de divulgação de trabalho, inclusive pelos médicos. Então, antes de abordarmos o que pode e o que não pode ser feito, que também já foram abordados alguns pontos pela doutora Gabriela, eu queria diferenciar um pouco o perfil pessoal do perfil profissional. O perfil pessoal é utilizado para interações com famílias, com amigos, ou seja, para assuntos mais pessoais, da vida privada mesmo das pessoas, né? Já o perfil profissional é utilizado para interações com pacientes, né? No caso dos médicos com pacientes, com outros profissionais de saúde, e com a sociedade de modo geral, para assuntos estritamente profissionais, para os médicos apresentarem seus posicionamentos enquanto médicos. Essa diferenciação é importante porque a Resolução CFM 1974, também conhecida como Manual de Publicidade Médica, e já brilhantemente abordado também pela doutora Gabriela, prevê em seu artigo 9º que o médico deve evitar sua autopromoção e sensacionalismo. Além disso, em seu artigo 8º, prevê que o médico... Desculpa, gente, estou engasgando um pouquinho, acho que é a gravata. Prevê que o médico pode, pelos meios de divulgação leiga, prestar informações sobre assuntos médicos de fins estritamente educativos. No mesmo sentido, o Código de Ética Médica, em seus artigos 111 e 112,
prevê que é vedado ao médico permitir que sua participação na divulgação de assuntos médicos deixe de ter caráter exclusivamente de esclarecimento e educação da sociedade e que seja promocional. Para isso, para evitar eventuais publicações relacionadas à medicina que sejam entendidas como não educativas, e principalmente como autopromocionais, que qualquer divulgação feita por médico seja entendida como promocional ou sensacionalista, evitando sindicâncias, processos éticos profissionais e até aplicações de penalidades pelo CRM, recomenda-se a criação de 2 perfis, um perfil pessoal e um perfil profissional, para que o médico possa diferenciar bem esses 2 assuntos, né? Não misturar eles, deixando realmente bem delimitado o que está sendo abordado no perfil profissional, especialmente. Agora, antes de prosseguir, eu pedirei licença para ler na Resolução 1974 o que o CFM entende como autopromoção e sensacionalismo. Eu pediria, na verdade, mas a doutora Gabriela já abordou isso na palestra dela, então eu vou me abster de falar novamente o que é considerado autopromoção e o que é considerado sensacionalismo. Então, vamos falar um pouco do que pode e o que não pode ser feito pelos médicos nas redes sociais. É uma dúvida comum, inclusive é uma prática que foi muito recorrente e ainda é usada, ainda é praticado por alguns profissionais, o famoso antes e depois. Sobre esse tema, é interessante trazer aqui um exemplo, um caso emblemático, inclusive, que tramita na Justiça Federal, de uma médica aqui de Minas Gerais, que em um primeiro momento ela teve deferido o pedido de medida liminar para suspender o artigo 3º, a linha G da Resolução CFM 1974/2011 e o processo administrativo que foi instaurado contra ela no CRM-MG. O artigo 3º G da Resolução 1974 prevê que é vedado ao médico expor a figura de seu paciente como forma de divulgar técnica, método ou resultado de tratamento. Como antes e depois era uma prática muito recorrente dessa médica, foi instaurado, perante o CRM-MG, um processo ético profissional para apurar a conduta dessa médica. Diante disso, ela impetrou um mandado de segurança na Justiça Federal, como eu já mencionei, contra o CFM, contra o CRM-MG e contra seus respectivos presidentes. A médica alegou que estava sendo proibida de divulgar o seu conhecimento especializado e o resultado do seu trabalho. Na internet, né, ela alegou que estava sendo proibida de realizar essa divulgação na internet e que, em razão disso, em razão da resolução, né, 1974, que, segundo ela, estaria violando normas constitucionais e legais. Acatando as alegações desta médica, o magistrado de primeiro grau, ele deferiu a referida liminar sob o argumento de que o STJ possui precedentes no sentido de que a competência administrativa do CFM não abrange a regulação do exercício da medicina, que estaria sujeita à reserva legal formal. E que, não existindo previsão legal no mesmo sentido do previsto no artigo 3º G da Resolução 1974, haveria plausibilidade na alegação feita pela médica, de que a resolução não poderia conter tal disposição. Entretanto, contra a decisão do juiz de primeiro grau, o CFM interpôs agravo de instrumento e o desembargador relator, entendendo que os precedentes do STJ indicados na decisão de primeiro grau não se aplicam ao caso. Assim, o desembargador, né, relator do agravo de instrumento na Justiça Federal, suspendeu a eficácia da decisão de primeiro grau, que deferiu a liminar, né,
E tem um caso semelhante a esse, no Rio Grande do Sul, que se não me engano, já inclusive transitou em julgado, com o mesmo resultado. Portanto, as disposições do artigo 3º-G da Resolução 1974 permanecem vigentes e o antes e depois permanece vedado, estando sujeito a sindicância, processo ético profissional e aplicação de penalidades pelo CRM. É importante ressaltar que, reforçando essa vedação, a Resolução CFM número 2126 de 2015 alterou o artigo 13 da Resolução 1974 em seu parágrafo 3º e em seu parágrafo 3º agora prevê que é vedado ao médico e aos estabelecimentos de assistência médica a publicação de imagens do antes e depois de procedimentos conforme previsto na linha G do artigo 3º. Ou seja, a interpretação do artigo 3º-G já trazia a vedação, né, do antes e depois, mas isso foi reforçado ainda pela alteração do artigo 3º da resolução, do artigo 13 da resolução. Ainda mais importante, a doutora Gabriela também já abordou um pouco disso, o parágrafo 4º prevê que a publicação por pacientes ou terceiros, de modo reiterado e ou sistemático, de imagens mostrando antes e depois, ou elogios a técnicas e resultados de procedimentos nas mídias sociais, deve ser investigada pelos conselhos regionais de medicina. Ou seja, o médico deve evitar não só o antes e depois, mas deve evitar também, deve tomar cuidado também com as publicações feitas pelos seus pacientes, de pacientes que fazem o antes e depois, e por acaso mencionam o médico que fez o procedimento, isso eu vou abordar um pouco agora também, mas, por exemplo, de pacientes que fazem selfies e mencionam o médico e etc. E sobre o selfie também é uma outra vedação trazida pela resolução 1974. Mas antes disso, queria ressaltar também que o Decreto-Lei 4.113, de 1942, prevê que é proibido aos médicos anunciar sistematicamente agradecimentos manifestados por seus clientes. Então, mais uma vez, o médico não deve tomar cuidado só com as próprias publicações, mas também com as publicações dos próprios pacientes. Então, vamos lá. A selfie. A famosa selfie. O parágrafo 4º do artigo 13 da Resolução 1974, também, após a alteração feita, prevê que é vedada a publicação de autorretrato, né, no caso a selfie, imagens e ou áudios que caracterizem sensacionalismo, autopromoção ou concorrência desleal. Ou seja, os médicos devem evitar as selfies e, como eu falei, considerando as exposições relacionadas aos pacientes, devem também tomar cuidado com as selfies de seus pacientes. As selfies mostrando resultados dos procedimentos, fazendo os agradecimentos e, principalmente, mostrando aquelas selfies, né, com o médico ou com a marca da clínica, do consultório, ao fundo, que tem muito tempo, confesso, que eu não vejo esse tipo de selfie, mas quando começou a onda das blogueiras no Instagram falarem dos procedimentos que realizaram, etc., era muito recorrente, né, esse tipo de selfie com principalmente o nome da clínica ao fundo. Uma outra vedação que acho que vale a pena falar também é a divulgação de preços e descontos. A doutora Gabriela também mencionou isso brevemente, mas é vedada a publicação de preços e descontos nas redes sociais. O Código de Ética Médica prevê isso, porque prevê como um princípio fundamental que a medicina não pode, em nenhuma circunstância, ser exercida como comércio. Além disso, a Resolução 1974 prevê expressamente que é vedado na publicidade médica divulgar preços de procedimentos, modalidades aceitas de pagamento e parcelamento,
ou eventuais concessões de desconto como forma de estabelecer diferencial na qualidade dos serviços. Essa conduta pode configurar concorrência desleal, que também é passível de sindicância, processo ético profissional e aplicação das penalidades. Quanto à divulgação de endereços e telefones nas redes sociais, a Resolução 1974 prevê que é vedado ao médico, na relação com a imprensa, na participação em eventos e em matéria jornalística nas redes sociais, divulgar endereço, telefone de consultório, clínica ou serviço. Então, eu entendo que o médico ele está vedado de divulgar... Alguém entrou com o microfone ligado? Eu entendo que o médico ele está vedado de divulgar o seu endereço de telefone somente nessas situações, né? Não havendo qualquer violação, não havendo qualquer vedação de divulgação desses dados na bio do Instagram, que, conforme a doutora Gabriela mencionou, há inclusive parecer do CRM-MG autorizando a inclusão desses dados na bio. E agora, eu quero tratar de um tema um pouco mais delicado, que gera muitas dúvidas, principalmente para os médicos que participaram de especializações em hospitais com a mesma rotina de residentes, né? Acho que principalmente esses profissionais eles têm essa dúvida, que é a divulgação de especialidade, né? Conforme a doutora Gabriela também já mencionou, o Código de Ética Médica prevê, em seu artigo 114, que é vedado ao médico anunciar títulos científicos que não possa comprovar e especialidade ou área de atuação para a qual não esteja qualificado e registrado no Conselho Regional de Medicina. O artigo 117, por sua vez, prevê que é vedado deixar de incluir em anúncios profissionais de qualquer ordem seu nome, seu número no Conselho Regional de Medicina, com o estado da federação no qual foi inscrito e registro de qualificação de especialista, o RQE, quando anunciar a especialidade. Isso significa que, enquanto não tiver o RQE, por mais que tenha participado de especialização com a mesma rotina da residência, o médico deve evitar divulgar a especialidade, sendo mais adequado se apresentar somente como médico, isso para evitar quaisquer implicações, né? Como, mais uma vez, a sindicância, o processo ético profissional e eventuais penalidades aplicadas pelo CRM. Também, como a doutora Gabriela mencionou, apenas 2 especialidades podem ser anunciadas pelo médico, apesar do médico poder se especializar em várias outras, e são 55 as especialidades, e, se não me engano, 59 as áreas de atuação médicas reconhecidas, que foram aprovadas na portaria CME número 1 de 2018, homologada pela resolução CFM número 2221 de 2018. Agora, né, como muitas coisas que eu ia falar coincidiram um pouco com o que a doutora Gabriela falou, eu vou pedir licença, então, para ler na resolução CFM número 2221 de 2018 as 55 especialidades. Peço licença. São especialidades médicas reconhecidas: acupuntura, alergia e imunologia, anestesiologia, angiologia, cardiologia, cirurgia cardiovascular, cirurgia da mão, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia geral, cirurgia oncológica, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, cirurgia torácica, cirurgia vascular, clínica médica, coloproctologia, dermatologia, endocrinologia e metabologia, endoscopia,
gastroenterologia, genética médica, geriatria, ginecologia e obstetrícia, hematologia e hemoterapia, homeopatia, infectologia, mastologia, medicina de emergência, medicina de família e comunidade, medicina do trabalho, medicina de tráfego, medicina esportiva, medicina física e reabilitação, medicina intensiva, medicina legal e perícia médica, medicina nuclear, medicina preventiva e social, nefrologia, neurocirurgia, neurologia, nutrologia, oftalmologia, oncologia clínica, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, patologia, patologia clínica e medicina laboratorial, pediatria, pneumologia, psiquiatria, radiologia e diagnóstico por imagem, radioterapia, reumatologia e urologia. Por fim, como a doutora Gabriela mencionou, que eu ia abordar, eu gostaria de falar um pouco sobre o CODAME, que é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, que aqui em Minas Gerais foi nomeada pelo CRMMG como Comissão de Divulgação da Publicidade Médica. Essa é uma comissão existente em cada um dos conselhos regionais de medicina, para orientar, educar e fiscalizar os médicos nas questões relacionadas à publicidade médica. A CODAME, ela fiscaliza a divulgação do trabalho médico, a fim de identificar se a divulgação, se as divulgações estão ocorrendo conforme as normas do CFM. Caso o CODAME verifique que a publicidade médica é irregular, antes da instauração da sindicância pelo CRM, ela busca conversar, explicando as infrações para o médico e dando a oportunidade do médico de adequar sua publicidade às normas do CFM. Por isso, além de buscar orientações de um advogado especialista em direito médico, especialmente, é interessante que o médico busque também orientações do CODAME antes de divulgar o seu trabalho, para evitar as eventuais consequências, né? Como, mais uma vez, né, evitar a sindicância, o processo ético profissional, com a consequente aplicação de eventuais penalidades que considerando, né, essa atuação do CODAME de antes buscar o médico, conversar com o médico e dar a oportunidade dele adequar a sua publicidade, as sindicâncias, no caso da publicidade médica, em regra, ocorre apenas com a reincidência. E eu acho interessante trazer novamente, né, já que eu abordei aqui essa possibilidade do CODAME e que caso haja reincidência, poderá ocorrer a sindicância com a consequente, né, caso não seja arquivado, com o consequente processo ético profissional e eventual aplicação de penalidades. Acho interessante aqui trazer também as penalidades previstas na Lei 3.268, de 57, que dispõe sobre os conselhos de medicina. Essa lei prevê que são aplicáveis as seguintes penalidades: advertência confidencial em aviso reservado, censura confidencial em aviso reservado, censura pública em publicação oficial, suspensão do exercício profissional de até 30 dias e inclusive a cassação do exercício profissional com referendo do Conselho Federal. Uma outra consequência, mas que aqui é um entendimento meu, em que pese o doutor Genival Veloso de França, que é uma das maiores referências do direito médico, defender que o médico não pode responder criminalmente por culpa na modalidade de imperícia, já que os médicos eles são formados, né, já saem
graduação em medicina preparados para atuação na medicina de modo geral, né? Porque eles veem cada uma das disciplinas ali durante o curso, em que pese o doutor Genival ter este entendimento, eu, particularmente, entendo que, em relação, né, à publicidade, à divulgação do RQE, a divulgação de especialidade sem o RQE, eu entendo que, caso o médico não seja, de fato, especialista numa área e, durante uma atuação que ele não seja, de fato, especialista, ocorra, por exemplo, um óbito, eu entendo, sim, que ele pode responder criminalmente. Isso conhecendo o rigor de algumas autoridades policiais, conhecendo o rigor de alguns promotores de justiça. Porque eu entendo que, claro, com a atuação, com o auxílio de um advogado, o médico pode ser absolvido, terá grande chance de ser absolvido, inclusive de ter o próprio inquérito policial arquivado já na fase de investigação, mas que alguns delegados, alguns promotores de justiça tendem a querer levar isso para frente, alegando imperícia do médico, quando ele não é, de fato, especialista na área, ou até mesmo quando ele já fez uma especialização com a mesma rotina de uma residência, ele não tenha registrado essa especialidade. É isso, eu tive mesmo que abreviar um pouco a minha apresentação, porque coincidiu bastante com algumas coisas que a doutora Gabriela já abordou, mas agradeço a atenção de todos, fico à disposição para eventuais esclarecimentos. Eu vou deixar no chat o meu Instagram e meu e-mail, mas o Instagram é carloscunha_adv e meu e-mail carloseduardocunha.adv@gmail.com. Bom dia, bom final de semana a todos. Agradeço mais uma vez. Obrigada, Dr. Carlos. Agora nós vamos passar para a próxima fase do nosso encontro, as perguntas e respostas, que serão direcionadas para os palestrantes. Como primeira pergunta do Dr. Bernardo para os palestrantes doutora Gabriela e Dr. Carlos. A Resolução 1974, de 2011, é a Resolução Mãe. Entretanto, traz algumas normativas ultrapassadas. Apesar de terem ocorrido outras resoluções, mas com alterações pontuais, quais mudanças vocês entenderiam necessárias caso fossem convidados para sugerirem modificações? Quer começar, doutor Carlos? O que é que eu Posso sim. Pode? Posso sim. Na verdade, eu vejo como uma das possíveis alterações justamente isso que eu falei agora, mas ao final. Porque a vedação, na verdade, aí eu acho que seria mais o código de ética, não a resolução. Então, vamos mudar aqui. Eu acho que deveria se adaptar um pouco à atualidade mesmo, porque a gente sabe, principalmente em relação aos pacientes, que o médico não tem como controlar algumas publicações. Às vezes, tem um paciente que é fiel a determinado médico, determinada médica, cirurgiã plástica, dermatologista, que seja, é fiel àquele profissional e, por isso, a cada procedimento que faz, que fica feliz com o resultado, publica. E isso foge um pouco do controle do médico. Então, eu acho que essa seria uma alteração adequada. Essa questão do paciente especificamente. Bom, excelentes ponderações aí do Dr. Carlos. Eu acho que, além disso, também
a resolução ela tinha que vir mais voltada para as redes sociais atuais, como Instagram, Facebook, porque a 1974 ela era mais voltada ainda para, igual eu trouxe, tem um manual da CODAME que ela traz exatamente como que fazia, tinha que ser feito, tamanho de letra, não sei o que, na traseira de ônibus. Isso não é mais utilizado. Hoje usa-se muito mais o Instagram, né, menos o Facebook. Então, trazer de forma mais clara, olha, pode colocar na bio deve ter, constar, isso já tem, né, falando, o médico, o CRM e tal, ressaltar essa questão de colocar o estado também, porque o pessoal não coloca o estado junto do CRM. Olha, pode colocar o endereço, ou a cada publicação você tem que anunciar, ou não tem que anunciar. Agora, o antes e depois, eu não sei, eu ainda fico meio receosa de ter liberação, ou então bom, não vai ter a liberação de antes e depois pelas normativas que a gente já tem, acredito eu. Mas eu acho que tem que trazer essa ressalva aí de criança, para exposição de criança, que eu acho que é muito complicado, né? Porque o adulto, ok, ele está dando ali a autorização dele, mas o bebê, há pouco tempo atrás, aí nós tivemos o bebê que era a capa do Nirvana, entrou com processo contra o Nirvana depois de não sei quantos anos, né, alegando diversas coisas aí. Então, seriam essas ponderações que eu sugeriria. Doutora Bruna, se me permite, só fazer uma pergunta, linkar nessa pergunta que eu elaborei. Por exemplo, o Conselho Federal de Medicina entende que o médico que fez uma pós-graduação chancelada pelo Ministério da Educação, ele não pode divulgar. Vocês entendem que seria uma inovação, uma alteração viável para uma nova resolução? Posso começar, doutor Gabriel? Não, na verdade, era esse ponto aí que eu ia abordar, mas que eu me desviei um pouco por entender que está mais tratado no Código de Ética e não na resolução, né? Mas eu entendo que seria uma adequação bastante pertinente, porque nós sabemos que muitos médicos eles entram em uma especialização, inclusive, se não me engano, não, isso é fato, alguns estados não têm determinadas residências, mas sim especialização, né? E que tem a mesma rotina da residência. Então, eu acho sim que seria bastante adequada essa alteração para que esses médicos que fizeram essa especialização, né, que mais uma vez é idêntica à residência, o que muda é só que um recebe bolsa, outro não, né? Que esses médicos, claro, com diploma, comprovando sua rotina, comprovando as horas, que com isso ele já pudesse, sim, divulgar a especialização. Claro, talvez não poderia ter isto lá no site do CFM, por exemplo. Quando você pesquisa um médico, tem lá, especialista em área tal, RQE tal. Beleza, isso não. Mas ele falar, me especializei em cirurgia geral, por exemplo, se ele teve a mesma rotina, eu acho sim que deveria ter uma flexibilização disso aí. Perfeito. Bom, eu ouso discordar em alguns pontos. Eu peço desculpa ao doutor Carlos, mas já que nós estamos aqui no debate, não que eu acho que tem que ser mantido da forma como que está, porque, igual o doutor falou, às vezes é a mesma carga horária, é reconhecida pelo MEC, mas não pode ter o título. Mas eu acho que não autorizar que a pessoa, a partir do momento que faz a pós-graduação, que ela possa ter o título. Mas que essas pós-graduações que são reconhecidas pelo MEC, né, que tem uma carga horária
similar ao de uma residência e tudo mais, que elas também pudessem, né, ser registrado o RQE, e a partir do momento que ele registra esse RQE, que ele possa divulgar nas suas, né, a rede social, no seu carimbo e tudo, que fosse um pouco mais claro essas provas de sociedade, ou que tivesse obrigatoriedade de ter 2 por ano, alguma coisa assim, para que... Porque hoje nós estamos com mais de 500 mil médicos. A gente sabe que não tem 500 mil vagas. Obviamente não precisa de 500 mil vagas, mas assim, a gente sabe que não tem esse tanto de vaga para residência. E que tem tem especialização que não é séria? Tem especialização que não é séria. Mas tem muita especialização que é séria. E essas que são sérias, elas merecem ser reconhecidas também. Que eles façam aí, para você pensar, tem a chancela do MEC. Para você ter a chancela do MEC, não é 1 hora de especialização que você vai sair com o título de especialista. Então, eu acho que talvez isso aí teria que ser revisto. E, assim, hoje, cada vez mais formam mais médicos, com pouquíssimas vagas de residência. E, então, nesse ponto, assim, que eu colocaria. Eu vou adaptar, então, o meu entendimento alinhado um pouco ao que a doutora Gabriela falou. Sim, eu acho mais adequado dessa forma, de que estes médicos que têm essa especialização com a mesma rotina da residência possam, tenham talvez facilitada a emissão do RQE, né? Que assim podendo divulgar melhor a sua especialização. Parabéns, doutora Gabriela, acho que ficou mais adequado dessa forma. Claro, né? Eu acho que isso não impede, né, as provas como são exigidas, e talvez até que os próprios residentes mesmo tivessem a obrigatoriedade de fazer as provas, né, dos colégios, das sociedades. Mas talvez nem a questão de equiparação de registro de qualificação de especialista com a pós-graduação. É apenas a possibilidade do médico que fez uma pós-graduação chancelada pelo Ministério da Educação poder publicizar essa pós. Talvez nem a questão mais de equiparação, porque é um outro direito, é um outro viés. Mas a possibilidade de publicizar, acho pertinente. Isso. A publicidade que é mais importante. Obrigada, doutores. Vamos para a segunda pergunta, que é do doutor Bernardo para a doutora Gabriela. O médico pode, nas redes sociais, informar a aquisição de algum aparelho para a clínica? Se sim, como ele poderia fazer para não configurar como autopromoção? Bom, o médico pode, sim, anunciar qual aparelho que ele tem na clínica. O que ele não pode fazer é ficar tentando enaltecer esse aparelho. É o único aparelho na região, é o melhor aparelho. Faça o procedimento aqui, porque esse é o... Igual agora a gente está na robótica, o pessoal fala, eu tenho o Da Vinci modelo tal, não sei o quê, mas você não pode ficar falando assim, olha, esse aqui é o melhor Da Vinci que existe, ele acabou de ser lançado, ele faz todas as cirurgias, isso aqui não pode. Mas falar, olha, na minha clínica eu tenho isso. Você vê muito no interior, eu sou o único da região que tem o equipamento tal. Então, isso aí caracteriza uma infração à publicidade. Obrigada, doutora. Outra pergunta para a doutora Gabriela, da Graciele. O médico dermatologista pode compartilhar sua rotina de cuidados com a pele ou seria uma indicação de produtos proibida? Eu entendo, o entendimento meu, que a partir do momento que ela está fazendo a rotina dela de skincare e que ela mostra os produtos que ela usa, ela está fazendo uma certa propaganda, porque você vai olhar e falar assim, nossa, ela lava o rosto com esse sabonete, então esse sabonete é bom. Mas, às vezes, esse sabonete é bom para dermatologista, para o tipo de pele dela. Para o meu tipo de pele, talvez ele não seja bom. Então, assim, eu entendo que isso aí feriria, sim, ao 974.
Agora, tem uma coisa que é muito interessante, que, por exemplo, ela é dermatologista, ela quer fazer né, compartilhar a rotina dela, fazer... A Codami, uma das autorizações que ela tem é que o médico possa fazer questionamento à Codami e a Codami responde. Então, essa dermatologista, ela pode encaminhar para o conselho, que o conselho vai encaminhar para a Codami e ela vai perguntar, eu posso colocar minha rotina de skincare com os produtos que eu uso, não sei o quê? O conselho vai responder para ela. Com isso, ela tem um respaldo de assim, olha, eu posso fazer ou não, não posso fazer. Porque é uma prerrogativa do médico perguntar para a Codami o que pode e o que não pode. Então, seria aí mas, assim, pelo menos o meu entendimento é que inicialmente não posso. Obrigada, doutora. Agora a pergunta do doutor Bernardo para o doutor Carlos. É incontroverso que o médico pode exercer em todas as áreas em razão da lei, mas muitas vezes são impedidos de atuar em determinada especialidade, sem divulgar, em razão de não terem RQE. Você entende que a Resolução 1974 é uma forma de limitação desse exercício médico? Para muitos médicos, por exemplo, muitos médicos são cerceados de emitirem laudos, de credenciarem o plano de saúde e outros casos. Sim, eu acho que o meu posicionamento, né, em relação ao RQE já responde um pouco essa pergunta. Eu acho que o médico que ele tenha tido realmente uma preparação, né, como especialista, ele deve sim poder emitir o RQE e participar, né? Inclusive, eu cito outros exemplos, muitas prefeituras, por exemplo, né, para posto de saúde, para UPAs e etc., exigem o RQE. E isso acaba, muitas vezes, né, prejudicando a própria comunidade, já que muitos médicos que já têm esse registro já são cadastrados em um plano de saúde, então tem uma demanda de clientes muito grandes e por isso não se interessam por trabalhar na saúde pública, etc. Então, eu acho sim que é uma limitação, mas, mais uma vez, eu acho importante que para essa especialidade poder ser utilizada dessa forma, a rotina seja a mesma do residente. Ficou bem respondido? Era isso mesmo, doutor Bernardo? Doutor, mas só para poder esclarecer, então o senhor informa que o RQE não pode ser, então, um limitador do exercício pleno da medicina. É isso mesmo? O que acontece? Muitos médicos, às vezes, tentam se credenciar a plano de saúde ou tentar, inclusive, emitir laudos para um determinado concurso público e, muitas vezes, a empresa privada ou o órgão público, eles respondem informando que, tendo em vista que o médico não tem o registro de qualificação de especialista, ele não está, entre aspas, apto para poder exercer aquela atividade médica. Muitas vezes, essas empresas utilizam como argumento a 1974. Aí, a minha pergunta é nesse sentido. Você entende que é um limitador essa resolução? Que pode limitar a atividade médica? Porque a própria lei fala que, a partir do momento que o médico ele é graduado e é inscrito no conselho, ele pode exercer a medicina de forma plena. Aí queria saber a sua opinião em relação a isso. Não, entendi. Agora eu entendi melhor a sua pergunta. Não, eu acho que a partir do momento que ele é formado, claro, né, aos médicos que têm atuação generalista e tal, mas para algumas questões específicas, principalmente para essas, como você citou como exemplo, a emissão de laudos, que muitas vezes, por exemplo, o laudo para um erro médico em uma cirurgia bariátrica, por exemplo, né? Eu acho sim que deve ser direcionado especificamente para o médico especialista em cirurgia do aparelho digestivo.
no caso da cirurgia plástica, eu acho que um caso de indenização por alguma falha na cirurgia plástica, alguma coisa assim, deve ser direcionado a um cirurgião plástico. É isso? Era essa a dúvida? Era essa a dúvida, mas então você entende que o RQE é requisito, então? Sim. Ok. Mas, mais uma vez, voltando no que eu estava falando antes, eu acho que a pessoa que se especializou deve ter facilitado a emissão do RQE, que se especializou assim como residente. Entendi. Ok. Obrigada, doutores. Agora, a próxima pergunta é da doutora Graciele para o doutor Carlos. Os cuidados com a publicidade médica se estendem também caso o médico faça ao lançamento de um curso voltado para outros médicos? Não. Para outros médicos, eu entendo que não. Se não me engano, não há alguma disposição assim, eu não vou saber falar de cabeça agora, em relação a cursos ministrados para leigos. Aí, nesse caso, acho sim que pode haver a limitação, porque, claro, o curso pode ser ministrado, mas não pode ser utilizado como autopromoção, como já foi mencionado aí, que a vedação é a autopromoção. Se a doutora Gabriela quiser complementar, a gente conversou um pouco antes sobre o que cada um falaria, e a administração de cursos estava entre os temas. O que tem muito aí é o que o Dr. Carlos adiantou, é que os cursos ministrados para leigos, hoje tem muito, assim, médico que dá curso para como emagrecer, ou emagrecer de forma correta, coisas do gênero, assim. E que eles, sim, têm que respeitar os preceitos não só da 1974, como todo o Código de Ética, né, do tipo que você não pode prescrever de forma generalizada, a forma que você vai anunciar isso, tudo mais. Então, tem que seguir, sim, a 1974. Obrigada. A próxima pergunta é do Dr. Guilherme Filho, para a doutora Gabriela. A resolução não teria que se atualizar em relação à LGPD no que tange a possível violação de privacidade? Sim, eu acho que ela tem que se atualizar, apesar, né, que tem uma resolução do Conselho, né, sobre a LGPD na medicina, mas eu acho sim também que tem essa questão aí da exposição, né, da figura, tudo mais, que tem que se adequar sim à LGPD. Obrigada. Outra pergunta. No que tange ao número de especializações, consideram relevante flexibilizar, admitindo divulgação de número maior que 2? Entretanto, pondero compreender limitações, haja vista que especialista em tudo transforma o profissional em um generalista especializado. Essa foi uma pergunta da Cibele Ferreira para os dois doutores. Gostaria de começar, doutor Carlos, doutora Gabriela? Posso começar. Eu concordo. Eu acho que quem é especialista em tudo não é especialista em nada, né? Então, eu acho sim que deveria ter uma limitação. Eu acho que uma pessoa que, por exemplo, 55 especialidades, a pessoa que se especializasse em tudo isso, ela não tem como absorver as disciplinas, as minúcias de cada uma das especialidades. Mas eu acho sim que os médicos e qualquer pessoa é capaz de ter até mais que 2 especialidades, e eu não vejo problema nenhum em divulgar mais do que 2, não vejo. Até porque eu fiz questão de ler, né, todas as 55 especialidades,
e algumas delas estão muito relacionadas, né? Então, não vejo problema nenhum nisso. Assim, talvez não sei se anunciar quantas quisesse, mas talvez aquelas que estão relacionadas ali, que ele é neurologista, endocrinologista e, sei lá, pediatra. Então, mas é aquela coisa, o médico ele pode exercer qualquer área. A questão é dele se anunciar. Agora, isso teria que mudar desde não sei se é o decreto de 32 ou de 42, acho que é de 42, que traz já que ele só pode anunciar 2 especialidades. Então, precisa alterar não só aqui na resolução 974, como vocês viram lá de baixo, lá de trás. Né? Obrigada. Antes de finalizar as perguntas, gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta, pode enviar no chat. E vamos falar sobre o comentário do Sávio Luiz sobre a RQE, como possível limitador à atuação e à prática médica, vale conferir o parecer do CFM, número 11 de 2009, e o parecer CRM de Minas Gerais, número 214 de 2017. Bom, gostaria de saber se tem mais alguma dúvida. Bruna. Oi? Me permite? Claro. Como o comentário veio do Dr. Sávio, se ele puder esclarecer melhor sobre esse comentário, se ele quiser, claro. Bom dia, tá me ouvindo? Pode, sim? Ótimo, tô com problema técnico aqui na webcam, então tive que estar sem. Mas é interessante sobre a pergunta anterior, que o Dr. Carlos e a doutora Gabriela responderam, o doutor inclusive interviu, é que o parecer do CFM de número 11 de 2009, anterior àquela resolução 1974, ele sinaliza que a prática médica ela pode ser exercida amplamente, independente de registro de especialidade. E o parecer segundo, aqui regional, 214 de 2017, já após 1974, ele já vai em sentido diametralmente oposto, indicando que a RQE é exigida, sim, para fins de divulgação e publicização da especialidade do profissional médico. Então, era mais um adendo que eu tentei trazer a essa ponderação que vocês três trouxeram. Muito obrigada, doutor Sávio. Vamos lá, agora é o momento final. Se tiver mais alguma pergunta para colocar no chat. Não tendo nenhuma pergunta, podemos passar para as considerações finais. Doutora Gabriela Bicalho, fique à vontade para as suas considerações. Bom, gostaria de agradecer novamente ao doutor Bernardo, ao doutor Bruno, à doutora Bruna, a todo mundo que estava aqui presente, parabenizar o doutor Carlos pela explanação dele, que foi excelente, e falar que a publicidade médica ela é um tema interessante, precisa, sim, de adequações, mas a gente tem que entender desde a base de onde que vem alguma dessas limitações, e alertar sempre os médicos que a publicidade, nós como advogados especialistas na área, que a publicidade, ela sim pode ser uma pedra no sapato, ela ajuda muito a divulgar o profissional, sim, ajuda a divulgar o profissional, mas ele pode ter problemas, e problemas sérios no conselho, né? E a gente vê aí que os números de processo, pelo menos o que a gente, né, de São Paulo publiciza esses dados, que vem aumentando cada vez mais. É claro que não são todos de publicidade, mas a gente vê um aumento exponencial aí do número de denúncias no conselho. Então, era isso que eu queria falar. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, deixei meu contato aí. Fiquem à vontade. Muito obrigada. Obrigada, doutora Gabriela. Doutor Carlos, suas considerações finais. Também queria, mais uma vez, agradecer ao doutor Bernardo Dias, agradecer a você, doutora Bruna, agradecer a doutora Gabriela, que
mais uma vez, brilhantemente abordou o tema. Agradecer ao Dr. Bruno, mais uma vez, apesar de ele não estar aqui mais conosco neste evento. Agradecer também ao Dr. Sávio por intervir aí, ele é meu sócio lá no Santos Rodrigues. Bem lembrado, né, trazer essas resoluções aí para trazer essa contrariedade aí ao tema. E alertar mais uma vez sobre a importância de tomar cuidado, né, nas publicações, nas redes sociais, não só os médicos, mas todos nós. E aos médicos, especialmente, tomar cuidado também em relação aos seus pacientes. Às vezes é interessante orientá-los nesse sentido, principalmente os médicos que trabalham com estética, né? Porque a gente sabe que muitos pacientes já saem querendo publicar e mencionam o médico e etc. E o médico não tem controle nenhum sobre isso, então talvez seja o caso de orientar. E sim, mais uma vez, reitero que acho que essas normas devem se atualizar, devem se adequar à nossa realidade de hoje. Então, mais uma vez, agradeço e fico à disposição aí nos contatos que eu já encaminhei no chat para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Um abraço a todos. Obrigada, doutor. Agora eu passo a palavra para o doutor Bernardo. Agradecer a presença de todos. Foi excelente, foi muito, muito, muito bom. Doutor Carlos, doutora Gabriela, suas palestras, seus apontamentos foram enriquecedores. Só aprendi e já vou aplicar no meu dia a dia. Então, muito, muito, muito obrigado. Agradecer à doutora Bruna pela condução, agradecer à doutora Graciele aí pelo suporte que está nos auxiliando nos bastidores. Agradecer a todos os presentes. Muito obrigado, que todos tenham um excelente final de semana. O doutor Bruno pediu para pedir desculpas novamente em relação à questão do link, mas que nos próximos eventos já vai estar tudo certinho. E que a disponibilização do vídeo, da gravação do evento, vai ser colocado no YouTube. Tá bom? Muito, muito, muito obrigado. A foto, agora, Bernardo. Oi? A foto. A foto, tem a foto também. Deixa eu só finalizar aqui também, que é com grande felicidade que nós encerramos esse encontro da nossa segunda mesa redonda do Grupo de Trabalho de Responsabilidade Ética. Agradecemos a participação dos nobres colegas doutora Gabriela e doutor Carlos e a todos os inscritos para que essa mesa redonda tenha sido realizada de maneira grandiosa. Parabéns, Bernardo. Até a próxima. Até a próxima. Pessoal, então, foto. Deixa eu tirar o fone aqui para a foto. Pessoal da OAB que está aqui, muito obrigado também. Acho que já pode até já encerrar a gravação. Vou pausar aqui.